Dia das Mães. Confira. No quarto sorteio tem uma casa novinha mais um HB20 0 km na garagem. É isso mesmo, uma casa mais um HB20 0 km para você surpreender a mulher mais importante de sua vida. E tem mais, 30 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Giro da Sorte. E tudo com dupla chance. São 2 oportunidades de ganhar. Não é todo dia você tem a chance de mudar a vida da sua mãe com uma casa e um HB20 0 km. Compre o seu título com um dos nossos vendedores ou pelo aplicativo. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Toda grande mudança começa com uma escolha. Como a da Ellen Moraes, que seguiu o sonho e hoje cursa medicina veterinária na Unileão. Desde muito jovem eu sempre tive esse sonho de cuidar dos animais e de dedicar a minha vida a eles. Ao ingressar na Unileão eu encontrei não apenas minha formação acadêmica, mas também todo o apoio e incentivo para que eu tornasse esse meu sonho real. Assim como a Ellen, você também pode começar a escrever sua história na Unileão. E o primeiro passo é Mega Vestibular 2025.2, no dia 28 de junho, e você ainda concorre a bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora em unileão.edu.br. Unileão, histórias reais, mudanças reais. Confira regras no edital. Vale Esportes, é futebol de primeira. Delton De volta, chegando com Vale Esportes, o timaço da Vale FM nesta noite de terça-feira. Alô, JF, boa noite, meu filho. Fala, Delta, um abraço, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo programa Vale Esportes, o segundo encontro da semana. E a gente está por aqui com muitas informações do nosso futebol. E eu já começo com uma polêmica, Delta. Uau! A deputada federal Daniela Carneiro, do União Brasil do Rio de Janeiro, conhecida como Daniela de Vaguinho. Sabe o que foi que ela fez? Não. Ela solicitou ontem, segunda-feira, ao STF o afastamento imediato do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Ela protocolou esse pedido junto ao STF e agora o ministro do STF, o Gilmar Mendes, ele recebeu a petição e vai analisar essa situação.
Foi pedido aí por parte da deputada Daniela Carneiro o afastamento imediato de Edinaldo, seu Edinaldo, da presidência da CBF. E esse pedido gerou uma nota hoje oficial da Confederação Brasileira de Futebol. O clima não anda muito bom, não, né? Não é dos melhores. Né? O Edinaldo, ele tem dado passos equivocados na gestão da Confederação Brasileira de Futebol, tem levado muita burdoada nessas últimas semanas, últimos meses. Essa questão da seleção brasileira, a Copa do Mundo, com a saída do Tite, né, ainda não tem um treinador interino, né? Depois, aliás, os 2 treinadores que a seleção brasileira teve de lá para cá, na verdade, foram os treinadores que a intenção era de serem interinos mesmo. O Diniz depois do Dorival, porque o sonho sempre era de trazer o Ancelotti, né? Então, sempre foi esse o objetivo, o que acabou complicando bastante a vida da seleção brasileira nas eliminatórias. E agora, com essa decisão, a Confederação Brasileira de Futebol hoje emitiu uma nota que diz o seguinte: a Confederação Brasileira de Futebol reitera seu compromisso com a transparência, legalidade e boa-fé em todas as ações e decisões institucionais. Diante das recentes notícias veiculadas na imprensa sobre suposto vício de vontade em assinatura constante do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade da eleição do presidente Edinaldo Rodrigues, a CBF esclarece que ainda não teve acesso formal ao referido laudo pericial, supostamente assinado por perito particular, que está sendo utilizado de forma midiática e precipitada em verdadeira especulação, né, que atende a interesses nada republicanos e aparentemente questionado por terceiros absolutamente estranhos ao processo. A CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e teve acordo homologado. É absolutamente inverdade que esse processo tenha sido reaberto a pedido de uma parlamentar. É o que ele está dizendo aqui na nota. A CBF confia plenamente na justiça brasileira e permanece à disposição das autoridades competentes para esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente surjam. A entidade segue focada na sua missão de promover o futebol brasileiro com seriedade, profissionalismo e respeito às instituições e com absoluta tranquilidade que todos os princípios de boa gestão e de probidade são diuturnamente respeitados. É a nota de hoje, 6 de maio de 2025, da Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, o Gilmar... A verdade é que o clima anda quente, viu, meu caro? A situação não é fácil, né? O Gilmar Mendes, ministro do STF, recebeu a petição, vai analisar os documentos e deve dar um parecer se aceita ou não a questão do afastamento imediato do senhor Edinaldo da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. E hoje à tarde, meu caro João Filho, a Confederação Brasileira de Futebol acabou divulgando quem foi o craque do Brasileirão do mês de abril. E quem foi, E o goleiro do Brasileirão. Votei nos 2, João Filho. Foi, Delson? Foi, votei nos 2. Vamos começar pelo goleiro. Quem foi o goleiro? Escolhido foi o Everton. Sim. O goleiro. Você lembra que eu lhe perguntei, né? Lembra? O Everton, ele... E eu disse o Everton, né? Você também me disse na interna, o Everton acabou sendo. E o jogador foi o Arrascaeta. Então, foram os 2 atletas escolhidos. Esse uruguaio está jogando muita bola. Está jogando muita bola, de fato. Jogando muita bola. Eu votei também no Eric Pulga. O volante do Flamengo, né? O Pulgar, né? Não, o Pulga, atacante do Bahia. Do Bahia. Sim. Votei nele, que fez pra mim um bom no mês de abril. Sim. E agora o Rossi do Flamengo eu votei também, no goleiro do Flamengo. O Rossi teve alguns erros, mas ele tá pegando muita bola. Pegou muita Contra o Cruzeiro agora, domingo passado, o Rossi pegou muita bola, viu? Então, os votos, mas acabei votando nos 2 que foram eleitos, né, para o prêmio desse mês. E saindo da polêmica da CBF, Dalton, tem mais uma outra polêmica. Acabou uma amizade de muito tempo. De quem, João Filho? Do ex-atacante Edmundo com o ex-meio-atacante e atual presidente do Vasco, Pedrinho. E o que foi que houve? Pois é, rapaz. O Edmundo disse, abre aspas, me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Caramba. Edmundo se coloca como provável candidato aí nas eleições do Vasco da Gama e disse que não quer mais o Pedrinho na presidência, comandando os destinos do Vasco. Mais uma amizade que acaba, desta vez de 2 atletas que atuaram juntos. João Filho, vamos fazer aqui... Eu não sou muito bom de memória, mas vamos lembrar aqui. O Vasco da Gama não se deu muito bem com essa história de ex-atletas dirigirem um clube. Verdade.
Você lembra do Roberto Dinamite? Foi um desastre. Foi um desastre no Vasco da Gama. Um desastre. Né? Depois do Eurico, né? Ele assumiu, né? Ele chegou a tirar o Eurico, né? Uhum. Responsável por uma reviravolta dentro do Vasco da Gama. Mas a gestão dele no Vasco da Gama... Foi de mal a pior, foi horrorosa. Depois a gente foi ver a gestão agora do Pedrinho no Vasco, até agora, muito fraca. Muito fraca. Se a gente pegar o Ronaldo no Cruzeiro, não foi presidente, mas foi gestor, né, investidor, o homem forte do Cruzeiro, não conseguiu lá grandes resultados. Acabou vendendo a SAF, né? Quem mais, João Filho, foi dirigente? Pra gente relembrar aqui, minha memória não é das melhores. Mas se a gente pegar... Os clubes principais... Se a gente pegar a Raí, que foi jogador, que foi homem de futebol do São Paulo... O Raí hoje... não conseguiu fazer o São Paulo andar. O Raí hoje é diretor... Ele é dono da SAF de um clube da França, um clube da segunda divisão da França. Pois é. O Raí trabalha lá com o Ronaldo mesmo na Espanha não foi lá muito bem. O time dele tá para cair agora, o Valladolid, então, né? Não foi muito bem por lá. Se já não caiu. Minha memória é muito ruim para lembrar aqui de jogadores que acabaram sendo dirigentes, que inventaram de se meter nessa questão de gestão de clubes. Me parece não ter ex-jogadores não terem tido lá muito sucesso. E essa questão do Edmundo, que ele trabalhou na campanha para colocar o Pedrinho como presidente lá, faziam parte do mesmo grupo político, que acabou confirmando o Pedrinho como presidente, mas se desentenderam. Será que a gente vai lembrar de algum ex-jogador que foi bom dirigente, João Filho? Sinceramente, eu não lembro. Eu não consigo lembrar de nenhum ex-jogador que tenha sido algum grande dirigente, algum grande clube do futebol brasileiro, né? Não tem sido uma experiência muito boa. Tem uns que até estão se dando bem como comentarista, que estão agradando a galera. Em alguns clubes conseguiram um certo destaque como dirigente de futebol, mas nada muito... Eu não conheço nenhum que tenha sido um grande destaque, mas alguns conseguiram até um espaçozinho, nada muito considerável, quando tiveram a oportunidade de estar no meio do futebol. Mas não tem sido lá muito, muito boa essa questão de ex-jogadores que vão para direção de clube para tentar, né, apresentar soluções para o nosso futebol. Não tem sido muito, pelo menos não tem. E o Ronaldo até colocou o seu nome à disposição para tentar ser presidente da CBF. Aí os presidentes das federações acabaram dizendo, não, meu filho, a gente está muito satisfeito com o Edinaldo. Também, né? E muita gente fala que o Ronaldo estava tentando entrar nessa por causa do Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira teria colocado o Ronaldo como para querer voltar a comandar os destinos da CBF, né? O Ronaldo seria o candidato do Ricardo Teixeira, mas foi por água abaixo essa tentativa, né? O Ricardo Teixeira tem seus erros no processo, mas ele muito mais evoluiu, profissionalizou, jogou, né, o futebol brasileiro num nível muito elevado, né? Sim, sim. O Ricardo Teixeira ele ainda era o presidente. O problema dele é que ele queria se perpetuar no poder. Queria ficar no poder, né? Queria se manter ali durante muito tempo, e eu acho que essa questão da troca de direção, ela é salutar nas entidades, né? Então, ele era o presidente ainda na Copa de 2002? Sim, era, né? 2002 era. Então ele tem o quê? Ele tem 2 Copas do Mundo, Duas né? Copas do Mundo. 94 e 2002, né? Exatamente. Tem um vice-campeonato de 98, né? Foi uma geração boa, o Ricardo Teixeira. Colheu bons resultados, né? Na Confederação Brasileira de Futebol, mas depois teve aquela pressão, né? Enfim, e ele acabou deixando a Confederação Brasileira de Futebol. Mas tá rolando um jogo aqui na prorrogação, valendo vaga para a final da Champions. Internacional e Barcelona. Tá 4-3 para Internacional. Internacional abriu 2-0 no tempo normal, Barcelona virou para 3-2. No finalzinho, Internacional empatou 3-3. Estão na prorrogação, Internacional fez 4-3 e está no segundo tempo da prorrogação. Que jogão, hein? Vale vaga para a final. Muito emocionante. Da Liga dos Campeões. Mas você está falando de futebol italiano, eu estou me lembrando do Leonardo, né? Que foi lateral da seleção brasileira. Sim, o Leonardo. Que é dirigente, né? É dirigente do PSG, se eu não me engano. Hoje é no PSG, mas ele era dirigente do Milan, né? Ele chegou a trabalhar no Milan também, né? Ele foi dirigente lá no Milan. Você falou Internacional e eu me lembrei agora.
E tem o Leonardo que... Ele tá no PSG, é isso? Ele tá no PSG, até onde eu sei, ele trabalha no PSG. Sabia da onde estava hoje o Leonardo, né? Que fora do Brasil, né? No Brasil ele teve passagem, acho que São Paulo, foi isso? Ou foi no Flamengo que ele foi dirigente? Sinceramente, como diretor aqui no Brasil, eu não me recordo, não me recordo. Sempre ele trabalhou fora, né? Como quem tá trabalhando fora também é aquele Edu, que era volante do Corinthians. O Juninho Paulista foi coordenador de seleção brasileira, né? César Sampaio foi coordenador de seleção brasileira, mas... o Juninho Paulista... conta, né? O Juninho Paulista tava no... Ele é o dono da SAF lá do Ituano, né? O Ituano. Quem comanda lá é ele, né? O Rivaldo também foi dono aí de clube, Mojimirim, né? Tal, enfim, não foram muito bem. Não. Na verdade... O Ituano está na terceira divisão do futebol brasileiro. Na mão do Juninho, se o Juninho está por lá, porque eu também não sei até onde foi, mas os caras não têm muito sucesso na questão de gestão de clube. Acho que talvez a grande exceção seja o Leonardo, mas lá na Europa, né? Porque aqui no Brasil... Mas a questão do Leonardo, ele é funcionário, né? Ele não comanda, né? Ele é diretor de futebol, né? Muito bem, João Filho. Toca a hora, JF. 18 horas e 23 minutos, 6 e 23 horas. Sempre aí de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio Veículos. Dá uma passadinha por lá, meu amigo, para você abrir negociação com a equipe do Roberto, para você sair de Chevrolet 0 km na Novo Rio Veículos. Meu caro... A gente também está por aqui, meu caro Delton Sá, com a nossa transmissão no canal do Timaço no YouTube. Sim. O oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Hoje é folga da turma lá, mas amanhã... Tem certeza que hoje é folga? Rapaz, meu amigo Val... Eu tô perguntando isso, meu filho, porque toda vez que é folga... Sim. Aí o Alexandre, o cara... Alexandre... Vovózana tá de folga. Vovózana fica mandando foto, mandando. Mas ele manda já, fica tranquilo. Tal. Não mandou ainda, João. Mas ele vai mandar. Bom, agora eu quero. Já falou? Deixa eu Termine. O telefone: 988-42-9514. 988-42-9514. Mais uma vez. Pizzaria, hamburgueria Uval. Amanhã você pede sua pizza. 988-42-9514. Tá bom, Delson? Tá certo, João Filho. 18 horas 25 minutos em Juazeiro do Norte. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro para toda a nossa região. Tu sabe quem tá fazendo 20 anos nesse mês? Quem? Rastro Pneus. E tu sabe que tu vai na Rastro Pneus, troca pneus do teu carro, faz alinhamento, balanceamento, troca pastilha de freio, troca disco de freio, troca o filtro do ar-condicionado, troca o óleo do carro, o óleo do freio. Tu faz tudo isso, aí quando junta, a cada R$500 do que tu pagou, tu ganha um cupom, preenche, deposita na urna e vai concorrer a 20 prêmios. No próximo dia 30 de maio, pois é lá na Rastro Pneus. Vai lá. 20 anos, 20 prêmios. Maravilha. Pra você, Rastro Pneus na Avenida Padre Cícero, 1693, o telefone é o 3587-4195. Por aqui também no Timaço a gente fala da Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da saúde e segurança do trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Somos referência na região pela qualidade e rapidez do atendimento, garantindo que você tenha tudo o que precisa, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E tem mais, em nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames e para empresas e também para você, cliente particular, que precisa fazer o seu check-up com o melhor preço da região. Então faça-nos uma visita. A Sigma fica na rua Padre Cícero 941, do centro aqui de Juazeiro. Atendemos também em Crato e Fortaleza, além de também levarmos o nosso atendimento para dentro da sua casa ou empresa. Mais informações, fala com a gente via WhatsApp 992220064. Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. A administração é do amigo Caleb Cajueiro. Juazeiro bom de bola, João Filho. Venha conhecer o nosso projeto social, atendendo jovens de 8 a 20 anos, João Filho. Lá no projeto Juazeiro bom de bola, para crianças em vulnerabilidade social, nos bairros Frei Damião e Horto, na terra do Padim Patício. Juazeiro bom de bola. Tem o incentivo, o apoio da lei de incentivo ao esporte, da Sejuf, da Farmas e a organização. De quem é, Delson? De Jackson Pila.
Por aqui a gente fala também do ESC Cursos, que está com inscrições abertas para os concursos da Polícia Militar e Polícia Civil aqui do Ceará e com a banca já definida com o lançamento dos editais em breve para você. Além desses, o ESC Cursos também está com inscrições abertas visando as turmas preparatórias do Banco do Brasil, INSS, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros aqui no Ceará e Polícia Federal Administrativa. E você já sabe, venha para o ESC Cursos, hein? Se prepare com quem realmente aprova. Em concursos públicos, venha para o Gigante. Mais informações, ESC Cursos, Avenida Padre Cícero, 2450. O telefone, o fixo é o 3571-3487, WhatsApp é 99982-2476. ESC Cursos, acreditar para vencer. Ele tá com a Bud. Hã? Tá com a Bud. É? É, tá tomando Bud. Ah, muito bem. Tomando Bud. Melhorou, Delson? Tá. Melhorou o do nível? que ele tomava. A outra não Aquela que ele tomava, pelo amor de Deus. Ainda bem que ele tá variando. tem condição não, né, Delson? É, ele tá de Bud. Só não sei o que é que ele tá comendo, que tá no escuro danado. Lá Você gosta de tomar da cerveja que o Jorgeão toma? Não. Não? Jumas Esportes, são mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos do Cariri. Chuteiras, society, tênis das melhores marcas, com os menores preços, bolas para todos os esportes, troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio. Uniformes esportivos e camisas de times. Jumas Esportes Santa Luzia 297, no centro da terra do Padim. Eu falei no Jorgeão que ele fez uma homenagem pra você hoje bem cedinho. Tu viu a homenagem? Eu vi. Rapaz, 5h30 da manhã. O Jorgeão me vem com aquela, mas eu sou fã. O DJ é show. Eu sou fã do DJ Jorgeão. Cara espetacular, sabe? Um cidadão assim. Gente boa demais. Acima de tudo. E com uma disposição pra curtir a vida incrível. Um abraço, meu amigo DJ Jorjão. O número 1 do Cariri. A gente fala também do Posto Asa Branca. Abasteça com qualidade no Posto Asa Branca, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado para melhor lhe servir. Em breve, a inauguração da loja de conveniência do Posto Asa Branca. O Posto Asa Branca fica na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Quer saber desse mês de maio? Você vai lá pra Casa Com, meu amigo. Tem tudo pra sua obra, pra você não parar a sua obra. Vai lá conversar com a rapaziada da Casa Com. Tem as melhores condições pra você, meu amigo, colocar aquele revestimento na sua casa, pra você aproveitar as ofertas. Sabe por quê, João Filho? Porque a Casa Com, a casa é sua. Tem a melhor negociação, tem a entrega mais rápida da cidade. Jonas do Bucho Espichado é o cara que entrega. É o grande Jonas e a galera lá da Casa Com. Sabe por quê, João Filho? Por quê, Delson? Porque a casa é sua. Na Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Eu fico muito feliz quando eu falo da churrascaria Mão de Vaca, porque é um local maravilhoso. Vale a pena você levar a família pra comer bem. O cardápio Hoje de lá... tá fechado. Hoje tá fechado, né? É, terça-feira tá fechado. Hoje é folga também do pessoal, hoje é folga. né? Mas amanhã você vai lá, vai almoçar, vai jantar. Enfim, você vai comer bem, vai pagar pouco. O cardápio é delicioso, viu? Meu Deus do céu, é de dar água na boca. Churrascaria Mão de Vaca, Rui Barbosa com José Marrocos. Você pode fazer o seu pedido amanhã. 988657741 e o 998054212. Churrascaria. Por que você não manda um abraço para seu Manel? Um abraço para seu Manel. Seu Manel, que é um dos proprietários das 3 glebas de terras lá da cidade de Catarina. Você sabe dessa história? Manda, né? Geral, né? Catarina tem 3 glebas de terra. Uma delas pertence a seu Manel, da Mão de Vaca. E as outras pertencem a quem? A Zenilda Sena, que apresenta a CDL em Juazeiro do Norte. A outra gleba de terras pertence ao Hélio da Ramagem, o John Travolta. Né? Muito bem. Então o que acontece? A Zenilda ganhou o presente do seu Manel já? Já. Então deve estar lá no terreno, né? Tá na propriedade dela. Viu? Muito bem. Viu? E são os 3 maiores latifundiários. Na verdade, são os 3 que mandam geral em Catarina. Assim como André Padim manda lá no Pernambuco, né? Em Bodocó. Em Bodocó. Manda em Bodocó. Viu? Então, lá em Catarina, as 3 maiores propriedades que tomam conta de quase todo o município, apenas a área urbana que fica fora, são do seu Manel lá da Mão de Vaca, da minha amiga Zenilda da Motopeças Padre Cícero e do Hélio da Ramagem Couros, que são os 3 principais nomes. Mas o que esse rapaz disse aqui na interna, que só a gente ouviu, é verdade também. Viu? Também. Né? Não, mas eu descobri também a propriedade do pai dele lá em Pau dos Ferros.
né? Eu fui passando lá em Pau dos Ferros, eu tomei conhecimento que Zé Luiz também tem umas propriedades por lá. Juazeiro Parafusos, parafusos, ferramentas e ferragens. 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa a linha de ferramentas Bosch para você lá na Juazeiro Parafusos, meu amigo Vanderlei, toda a equipe dele. Já está todo mundo naquela expectativa para aquele café da manhã da inauguração da nova loja. Tá chegando o dia, aguarde, será de fato a grande inauguração do ano. A loja da Juazeiro Parafusos na Rua São Pedro, em Juazeiro do Norte. A cidade vai parar, João Filho, para a inauguração da Juazeiro Parafusos. O telefone 3512-3876. Eu tenho certeza que você vai marcar presença Ora, também. meu amigo, eu vou ser o primeiro a bater o centro do café da manhã, João Filho. Muito, principalmente por isso. Eu estarei lá, eu sou o primeiro a chegar. E um dos últimos pra poder a sair. comemorar a chegada da nova loja Juazeiro Parafusos. Agora, sabe onde tá tendo sucesso danado? Aonde? É lá em João Pessoa. Ah, que rapaz, a Dourados abriu a sua loja em João é. Pessoa. Levou tudo de bom que tem aqui, levou pra lá. O povo de João Pessoa não fala em outra coisa. Só da Dourados. Da loja da Dourados que por lá chegou, meu amigo. Vendendo qualidade, a mesma qualidade que você sabe que aqui em Juazeiro do Norte tem. Com aquele laboratório com a mais alta tecnologia, meu amigo. Vendendo qualidade no banho dos seus produtos. E tem semijoias prontas, cada uma mais linda do que a outra. E você paga até 8 vezes no cartão de crédito. Só Dourados para fazer isso por você. Na Rua Ivane Feitosa, número 9, no Tiradentes. O telefone é o 99993-3031. E o Instagram, @DouradoJoias. A gente fala também aqui no timaço da Alfa Vidros Vidraçaria. Na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa, com cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias na Avenida Letícia Pereira. 950 é o endereço, o WhatsApp é o 99812-5851. Eu disse e repito, Alfa Vidros Vidraçaria. E agora eu vou fazer igual aquele nosso amigo. Promoção mês das mães. É aqui na Fox. A tela do seu iPhone 11 XR. É XR mesmo que chama? É XR. Está por apenas R$ 179,00 à vista. Ou em 10 de R$ 20,00. Isso mesmo, R$ 179,90. A melhor promoção de todos os tempos. Você só encontra aqui na Fox. Lembrando que essa promoção é somente durar o estoque. Então, não perca tempo e venha garantir a tela do seu iPhone na Fox. 25 anos. Pense nisso. Não é J não, é outro. Deixa. A gente fala fala também aqui no timaço do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando sempre os melhores profissionais, sempre com você. Tá certo, João Filho. Sabe de quem foi que eu recebi uma mensagem aqui? De quem? Tá ligado com a gente? Ele disse, acho que Raí trabalhou de São Paulo. Ele disse que Leonardo foi dirigente do PSG, acho que não é mais não. E Márcio fica onde? As terras dele em Catarina. Márcio mão de vaca? Não, as terras de seu Manel, Bruno. Márcio não manda em nada, não. Quem manda é seu Manel. Um abraço pro meu amigo Brunão. O Bruno Moraes. Ô, João Filho. Eu. Você já falou da Farmácia Fernandes? Eu gostaria de falar que são 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos. Nosso querido Marquinhos e toda a sua equipe das Farmácias Fernandes aguardando você. Atendimento é maravilhoso nas Farmácias Fernandes. Agora, se você tá cansado, meu amigo, de pagar um absurdo na sua conta de energia, você precisa conhecer a Gênesis Solar. Você precisa falar com meu amigo Luciano Carvalho, 981237956, para que você possa fazer aquele orçamento e você sair dessa história, dessa preocupação. Não pode ver o leitorista chegando na sua casa, meu amigo. Aí você fica todo tremendo, sem saber se realmente, né, se aquela conta você vai poder pagar. Então o que é que você tem que fazer? Colocar a geração de energia solar na sua casa. A gente fala também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vai lá na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Você vai gostar, viu? Meu caro João Filho. E tu sabe de quem eu quero falar agora? De Chagas Moura. Vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura! Esse é o nome. E começou o campeonato da Zona Rural. Começou?
Começou no final de semana e só deu Chagas Moura na área rural, viu? Meu amigo Chagas Moura. Muito bem, muito bem. Começou o campeonato da área rural. Ele dá total apoio ao Você pessoal lá. não disse né? nada aqui, João Filho, no programa. Não chegou nada pra gente aqui. Pediu a Delcio. galera da Cadescol pra mandar pra gente Não aí chegou. os resultados do campeonato lá da área rural, João Bom, Filho. o pessoal mandar. Você não disse nada do programa de Gilberto, do torneio de Gilberto também. Vixe, Daliés, tu disse alguma coisa? Não chegou nada pra gente. Vixe, Pedro Na hora Paulo. que chegar, a gente Ô, quem é que tá hoje na Cadescol? Ainda é o Luiz Neto, é? Luiz Neto, toda semana manda pra gente na quinta ou na sexta aí Mande. as rodadas que vão ter no só final de mandar. semana. E na segunda manda os resultados pra gente divulgar aqui. Quem é que tá na Sérgio hoje? Nego. Você achou não é o Nego, né? O presidente. Nego. É Negdinho, não. Não, é só o Nego. Não É o Nego, Nego é irmão Dino. do Júnior. Né? Irmão de Júnior. Do Júnior Baratão, né? Então, Nego, manda os resultados e os jogos da Ceajuna aí. Campeonato- Terceira divisão, né? Que tá em andamento. Isso. Copa Padre Cícero só tem jogos agora sexta-feira. Sexta-feira, o de futsal, né? Isso. Você Alberto masculino. você atenda as coisas de Gilberto. Eu atendo sim. Quando Gilberto mandar, e quem tiver torneio aí pode mandar, rapaz. Tem que Mande. vir aqui. Você não se esconda do pessoal, não. É, né, Delcio? Nem do Lolô da Aliás, você não se né? esconda, não. Né, Delcio? Hã? É, depois que, tá entendendo, o cachê fica alto, aí não quer descer o cachê, não. Obrigado, viu, Delcio? É desse jeito. Bota a hora, João Filho. Continuo sendo seu fã, Delcio. Bota a hora. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas Quando e ele 36 dá o minutos. tiro, ele dá o tiro no meio dos peitos. Não tem 6 escolha, 36. não. É. Mas eu vou ter medo de dar tiro. Tiro. Acabou, né? Meus tiros nem machucam. Acabou, Delcio. Não, peraí, que não acabou, não. Não, acabou, Não, não, não acaba aí agora, não, peraí. Sabe por que não acabou? Peraí, eu esqueci de dizer aqui, cara, peraí, eu esqueci aqui. Porque assim, meu amigo Tiagão da Madeireira Beira Rio, mas ele lançou tanta oferta do mega feirão da Beira Rio, que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou dizer aqui, ó. Cimento Poti, pacote de 50 gramas, o Poti é da Votorantim, né? Você sabe, 35,50. Eletroduto corrugado da Crona, 25 milímetros de 50 metros, 49,90. Rapaz, ele tem também luva soldável, bucha, latão da Fortlef, 3,90. Ele tem joelho de esgoto, tá melhor do que o meu, da Fortlef de 100 milímetros, só R$4. Ele tem caixa d'água de 1.000 litros, forte e leve, só R$384,90. E a de 2.000 litros, mas parece uma piscina, de R$1.089. Isso aqui é só um encarte. Aí eu vou para o outro. Aí, por exemplo, porta lisa, IP, BVM, só R$110,90. Já ela, toda decorada, R$124,90. Eu não sei não, esse Tiagão deve estar com algum problema, assim, mental, porque os preços de Tiagão, assim, cara, é um negócio assim, fora de série, é incomum os preços, tem tanta oferta que eu não sei nem. Deixa eu ir para esse aqui, para ver aqui, tem tanta coisa, tem bacia com caixa acoplada, daquela descarga de 3 e 6 litros, da Celite, a Saveiro Celite, só R$329 lá na Madeireira Beira Rio. É o Mega Feirão Beira Rio pra você, tá bom, João Filho? Eu tava conversando com o Anderson aqui rapidinho, ele disse, ô Anderson, já que tem a porta lisa, tem que ter a porta endinheirada, né não, Anderson? Tem que providenciar isso aí. Alô, Carlos Alberto? É, rapaz. Não tem a porta lisa? Tem que ter a porta endinheirada. Não, ele tá falando de Carlos Alberto, é Carlos Alberto de Nóbrega, pra você ir participar lá da Praça Nossa. Pra você participar de um quadro lá. Luiz Neto, menino. Vamos falar de quem, João Filho? Tu que diz, e Caso Guarani. Quem manda é o senhor, Delcio. Não, João Filho, tu sabe que eu não mando em nada. Manda, Delcio. Quem é dos dois? Diga aí. O rapaz tá sentado ali, conversar com ele, né? Só porque ele já tá ali, né? Então pronto. Vai. Pedro Paulo Vieira, em nome do Diniz Supermercados, que é a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará. Porque no Diniz é super econômico. Hoje, terça-feira, é a terça-feira da Fazendinha do Diniz. Hoje você vai comprar frutas, verduras, legumes, com preços mais baixos ainda para você lá no Diniz Supermercados. PPV chegando, falando do Verdão. Fala, PPV. Boa noite, Delton. Boa noite, JF. Boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Pois é, o Icasa fechou a parceria com a escola para retomar sua escolinha de futsal. E qual é a escola mesmo? E anunciou
o parceiro profissional para esta parceria. É a Escola de Futebol Atletas em Cristo, né, do professor João, que irá conduzir toda a escolinha de futebol do Icasa, com data prevista para iniciar as atividades no dia 1º de junho, e durante todo o mês de maio o Icasa vai preparar o pranchedão, preparar a fórmula de inscrição para estar divulgando todas como os interessados devem fazer para participar desse projeto da escolinha de futebol do Icasa, que inicialmente a primeira intenção é que as aulas aconteçam à noite, e aí precisa-se de uma intervenção no CT Pranchedão para atender esta demanda, né, de iluminação, para garantir as aulas da escolinha de futebol do Verdão do Cariri, que volta... Peraí, só me repete aí, com quem é a parceria? Com a Escola de Futebol Atletas em Cristo, do professor João Pereira Bastos Neto. E com a escola particular, já que está fechado? É com essa escola. É com essa escola? Essa é a escola? É. Ah, tá. Tudo bem. Ela existe, é uma escola regular, convencional? É uma escola de futebol. Já é uma escola. Vamos fazer uma parceria com o Icasa. Isso, para tocar a escola do Icasa. Eu imaginava que seria uma instituição de ensino mesmo, que tivesse a parte... Eu também. Voei pra caramba na história aí. Todo mundo levou um... Todo mundo levou um velho olé. Eu, sinceramente, estava pensando que a história era com alguma escola de ensino regular que iria oferecer algum espaço físico, né, para que lá fosse desenvolvida essas atividades para a escola, enfim. Então, quer dizer, essa já é uma escolinha que vai levar a chancela do Icasa. Isso. Só isso. Exatamente. Né? Então, exatamente. Entendi agora. Entendi. E aí a previsão é que as aulas comecem no mês de junho, e até lá a gente vai atualizar os interessados em fazer parte da escolinha do Icasa, quais serão os procedimentos para estar inscrito nessa retomada da escolinha do Verdão do Cariri. Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu ouço falar dessa escola, viu? Eu também não conhecia. É a primeira vez que eu escuto falar. Mas tomara que possam fazer um bom trabalho aí nessa parceria com o Icasa. Mas é novidade para mim. Novidade que eu, sinceramente, eu desconhecia. A gente conhece outras escolas, mas essa para mim é novidade. Eu não... Bom, tomara que dê certo aí, né? Eu acho assim, que o Icasa tem muitos pecados nessa questão de organização das suas categorias de base, desse projeto de escolinha. Uma equipe com a popularidade que o Icasa tem e não ser capaz de manter sua própria escolinha é um negócio complicado. Os meus meninos são alunos do Centro de Formação da escolinha lá do Cariri Futebol Clube. É o Severo que cuida lá, né? O Severo que está lá à frente. E eu vejo sempre o crescimento da escolinha de um semestre para outro. Inclusive com a necessidade de ampliação lá, eles estão ampliando já para o 3º campo para atender a procura de garotos. Por que eles procuram o Cariri? Porque o Icasa e o Guarani não oferecem essa escolinha, essa organização. Até porque... aí você fala assim, por que eu digo sair do CT Pranchedão? Porque você precisa fazer uma adaptação. Escolinha para criança, você não vai botar uma criança para correr no campo daquele tamanho. Dividir o campo. Né? Ali dá para dividir 4 campos se você trabalhar. O tamanho, a dimensão de um campo profissional, se você dividir no meio, você ainda 2 campos ainda é muito grande para criança. Sabe? Se você for ao pé da letra, como se trabalha com a criançada, as crianças que trabalham do infantil, os fraldinhas, todos, são bolas adaptadas. Não treinam com essas bolas, não. Criança de 10, 11 anos não treina com essa bola que eles botam para treinar. São bolas adaptadas. O tamanho do campo não é o tamanho do campo profissional, nem a metade do campo profissional, né? Para você trabalhar com a criançada. Bota porque botam aí, largam, vão lá e tal. Eu sinceramente, eu acho que o Icasa sempre pecou, né? Tanto na base, com essa questão de escolinha. Quando eles abriram no começo a escolinha, era uma coisa, né, que os pais iam levar lá, né? Era com Allenberg, no começo, né? Com Allenberg da Casa Grande. No começo da escolinha do Icasa, tem uma gurizada lá, meu amigo. Eram muitos os pais, o Icasa não soube nem, na minha opinião, dar sequência, explorar melhor. Quando o Allenberg saiu, acabou. Depois que, infelizmente... com todo aquele espaço para você estruturar, de você oferecer uma cantina, de você oferecer espaço para os pais, enquanto os filhos estavam ali, como o Cariri oferece no seu espaço,
O Icasa não conseguiu. O Guarani aos poucos está se estruturando, já está conseguindo isso. E o Icasa, vamos torcer para que essa parceria ela possa trazer esses frutos ao Icasa. Mas ainda acho, independente da parceria, que o Icasa poderia ter né, a sua própria gestão da sua escolinha, de fazer o seu trabalho, né, para poder conseguir obter maiores resultados. Escolinha eu sei que não é para revelar atleta, não é esse o objetivo. Agora, quem entra na escolinha, se tem potencial, vai subindo, vai chegando para as bases do clube. Escolinha é outra história, nada tem a ver com essa questão. É muito mais para as crianças estarem próximas do seu clube, renovar a paixão dos torcedores. Eu, pelo menos, meus filhos não estão na escolinha porque eles querem ser profissionais. Não, eles têm que ir para uma escolinha para desenvolver, tem que colocar na escolinha que você se sinta mais seguro com seu filho, mais tranquilo, no espaço, né, com maior segurança. E algumas escolinhas hoje em Juazeiro do Norte oferecem essa condição. Os meus filhos não vão lá para ser jogador profissional, vão lá porque é a escolinha do clube, como se divertir, né? Fosse do Icasa, seria do Icasa. O pai que é torcedor do Guarani vai querer colocar o filho no do Guarani, e assim vai, né? E infelizmente nossos clubes não conseguem aproveitar muito bem essa questão da paixão dos pais torcedores que poderiam renovar com seus filhos, com as escolinhas sendo oferecidas aí para essas crianças, né? Valeu, PPV! Valeu! Já tem Anderson Luiz para falar do Guarani, ou vai agora, João Filho? Vamos lá com o Anderson logo agora, né? O senhor quer ir agora, logo? Rapaz, eu prefiro. Tá certo, eu sou manda, eu sou obedeço. Eu prefiro. Muito bem. Mas é só se você quiser. Não, eu só tô dando minha preferência. Você perguntou. Aí eu disse, eu prefiro agora, mas se você disser vamos pro intervalo, nós vamos pro intervalo. Não, a gente não vai pro intervalo, a gente então, vai pronto. ouvir o então, Anderson. Tá vendo que quem manda é você? Que é isso, eu só disse que eu prefiro. Né? Você de já mandou. E ele vem em nome de quem, João Filho? Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, você vai encontrar sempre um Diniz bem pertinho de você. Anderson Luiz com informações do Poisdão, seu Deus. Eu já vou dizer que amanhã, quarta-feira, tem a quarta do futebol e das carnes no Diniz Supermercados. Tem. Amanhã é dia de você se preparar para o futebol, para assistir os jogos, apesar de que hoje tem jogos, já a gente vai falar disso, mas amanhã você tem a oferta das cervejas e das carnes lá no Diniz Supermercados. Fala, boa noite. Boa noite para você, João Filho, boa noite, Delton Sá, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani definiu o seu próximo destino na Tour, que está fazendo aqui na região do Cariri. O Guarani na o quê? Na Tour, que está fazendo aqui na região do Cariri. para revelar jovens atletas. Fazendo turnê. Para revelar jovens atletas, quem sabe descobrir alguma peça rara aqui na nossa região. Aí é trabalho para base, não é para escolinha, especificamente para base. Para base. Com a garotada de 15 até, aliás, de 13 a 20 anos. Você sabia que tem muito garoto aí, que eu não vou dizer aqui o nome de uns que eu conheço, chega a dizer, eu fui da base do Santa Cruz lá em Recife. Ele era da escolinha. Da escolinha. O pai pagava pra ele ir pra escolinha. Aí jogar. Da base. Se eu fui da base do Santa Cruz. Pelo amor de Deus. Não, mas é sério. Pelo amor de Deus. Aí eu disse, rapaz, eu fui do Fortaleza ali. Meu amigo, eu joguei Fortaleza com 14 anos. Pagando na escolinha tá bom demais, não tá não? Aí é fácil, né? Porque é bom separar, né, o joio do trigo, né? O cara que é da base, que vai lá pra vestir a camisa pra jogar oficialmente pela base do clube, e o garoto que vai lá pra escolinha, na tentativa de, quem sabe, porque já tá na escolinha, de ganhar um espaço lá na base, né? É verdade, eu sabe. Não é por aí, Anderson? É por aí, eu já passei por essa situação. Já passou por essa situação? Já. Teve um rapaz que foi esse aqui, esse outro ali, Matheus Ferreira e Túlio. E Luiz Fernando de Marco Valério, né? Tava no meio também. Não, né? Luiz era mais novo. Luiz é mais novo, né? Aí levaram os meninos pra lá. Aí deixaram os meninos jogando bola. De manhã cedo, lá na ABB. Aí quando voltar, tudo feliz, os pais, tudo falando. Eu já tinha pai fazendo conta. Eu disse, vou vender pro Real Madrid, não sei o quê. Vou fazer isso quando chegar lá e perguntar. E aí, ele disse, compra os coletes de mototáxi pra esses meninos. Teve um que... Teve um que o pai foi assistir todo empolgado, a gente falando bem dele. Quando ele foi, o pai dele falou assim, ele fez 3 gols contra no dia só. Nunca mais foi pra escolinha depois disso. Matheus Ferreira, ele vai que você não tá ouvindo. Não foi Matheus, não. Pensei que ter sido Matheus. Ó, quem foi, ó? Foi. Era zagueiro. Matheus era poupado, não jogava não. O outro era questão da escola. E citou, quer dizer que citou e saiu todo decepcionado. Todo empolgado, chegou lá, forma o time dos radialistas. Aí lá saiu triste. Diz que quem avaliou foi Chico Lambreta.
Bola cruzada, ele de cabeça, 1-0 contra nós. De novo, 2-0, aí Pedro Paulo dava não. Mas vamos falar do Guarani. O Guarani tem essa peneirada. Agora na cidade de Milagres, Delton Sé. É a terceira que o Guarani faz. Está fazendo Caririaçu, Mauriti e agora Milagres. Justamente para ver novos atletas, para formatar. Tem um estádiozinho bom agora, né? Sim, para formatar, melhorar cada vez mais. Rapaz, porque agora eu tô entrando na avenida quando passo por lá. Agora mesmo eu passei lá na frente. Eu tô evitando ali por dentro. Mas quando passava por lá, rapaz, o estádio Arena lá fica bonitinho, viu? Arena não. Sim, o Guarani vai fazer essa movimentação lá na Arena. No próximo. Não faço isso não. É uma arena, o nome lá tá escrito Arena, João Filho. Vamos mudar o nome do estádio. Mas vamos falar sério, pelo amor de Deus. Se tá o nome Arena no estádio, eu vou chamar de quê, Delton? De Arena. De Arena. De frente ao estádio tá o nome Arena. Eu posso fazer o quê? Tem que reclamar com a Câmara lá que votou esse projeto. A Câmara lá gosta desse negócio de brincar com o povo, isso aí. Não, mas vamos falar do Guarani, porque. Vamos falar sério, esqueça esse negócio. E o Guarani vai fazer essa peneirada para conseguir alguns atletas. O Guarani primeiro faz a peneirada com os atletas, faz essa primeira avaliação e em um segundo momento traz os jogadores aqui pro CT para treinar com os demais, para aí sim ver se realmente o cara vai conseguir desenvolver mais ainda. Bom, nós temos uma audiência muito boa, diga-se de passagem, lá na cidade de Milagres. A gente recebe muitas mensagens, ligações, pessoal que escuta aqui a Vale FM na cidade de Milagres, né? Aliás, mandar um grande abraço pro meu amigo Edinaldo, lá em Milagres, gente muito boa. O Figueiredo, que foi prefeito lá de Milagres, né, que a gente conhece também, tem muita gente boa lá em Milagres. Tem também o nosso amigo Cababelha, tá lá por Milagres também, o Cababelha, O pessoal não gosta que a gente chame ele de Cababelha, não, mas ele tá por lá também. Então, quando vai acontecer a peneirada? No próximo domingo. Dia das Mães. Isso. Não, presidente, faz isso não. É isso que eu ia destacar. As mães vão ficar tudo chateadas que os meninos vão treinar lá e não vão estar no almoço do dia das mães. Destacar. Com a possibilidade do Guarani pode antecipar pro sábado por causa da questão do dia das mães. Bota esse negócio no sábado que vai ter um monte de mãe que vai criar confusão com o pai tão grande. Com o menino. Que o pai quer levar. Aí a mãe disse, meu dia, eu não vou pra cozinha não, tem que sair e tal. Rapaz, é assim, dia das mães. Ei, presidente, é dia das mães, homem. Antecipa esse negócio aí. Pode antecipar pro sábado e ainda vai definir o horário. O Guarani só confirma que será no próximo final de semana em Milagres. Mas ainda vai definir direitinho se de fato vai ser no domingo ou vai antecipar pro sábado e o horário para que os garotos façam as suas inscrições. Olha, se fosse dia dos pais, eu ia ficar calado, que era um presente. O pai, o filho ia com o pai, que o pai gosta disso mesmo, tá aí e tal. Mas olha, ei, presidente, é dia das mães, tu sabe como é que é, né? Tu sabe. Se a gente vacilar, der um vacilozinho com a mamãe, com a mulher que é mãe, com a filha que é mãe. Ei, meu amigo, tu sabe como é que é. É complicado. Olha, nós ficamos aquele nosso amigo. Complicou, viu? Falando em mãe, Delton, só deixa eu dar os parabéns pra mim aqui. Dona Cissa. Dona Cissa. Dona Cissa de Zé Luiz. Pessoa maravilhosa. Gosto muito de Dona Cissa. Deixa eu dar os parabéns pra minha mãe. Desejar os parabéns e que eu a amo muito. Cheguei em casa, vou dar outro abraço nela e vou levar ela pra jantar daqui a pouco. Olha aí, pronto. Não, hoje tá fechado, não faca. Hoje não dá, tá certo. Minha mãe é de boa, lá em Nenê ela fica Dona Cissa, né, que só quer botar Dona Cissa na cozinha. Então, tiro Dona Cissa na cozinha. Ela na cozinha é muito bom. Ela cozinha muito bem. Mas tem que tirar a Dona Cissa mesmo da cozinha. Não, o pai já tirou faz tempo, porque os caras estavam canaiando. Verdade. Tu viu lá, rapaz? Os meninos de manhã hoje, 9 da manhã, pois pai. Aí. Diga Zé. Ele já proibiu, ele cancelou esse negócio dela tá cozinhando. Não dá certo, diga Zé que bota moral nesses amigos dele, porque esses amigos dele é tudo esculhambado, Deus me livre. Pois é. Parabéns, viu, Cicinha? Gente boa demais, Dona Cícera, viu? A mãe do meu amigo Anderson Luiz, esposa do meu amigo Zé. Fez cabaré, Zé. Um abraço pra Zé Luiz. Mais algum detalhe do Guarani? Sem mais, eu tô tenho a impressão que amanhã você vai trazer informação que o presidente botou no sábado esse negócio. Se Deus quiser, amanhã traz a confirmação. Né? Beleza. Então, nós vamos pro intervalo, meu filho. Por quê? Porque daqui a pouquinho a gente vem com o Louço, né? Sim. Daqui a pouquinho tem Louço e as últimas com os jogos da Sul-Americana e muito mais pra você aqui no Vale Esporte. A gente volta já. Vale FM.
Sua mãe sempre te deu o melhor. Agora é a sua vez de distribuir. O Cariri da Sorte preparou uma edição mais que especial pro Dia das Mães. Confira. No quarto sorteio tem uma casa novinha mais um HB20 0km na garagem. É isso mesmo, uma casa mais um HB20 0km pra você surpreender a mulher mais importante de sua vida. E tem mais, 30 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Giro da Sorte. E tudo com dupla chance. São 2 oportunidades de ganhar. Não é no dia que você tem a chance de mudar a vida da sua mãe com uma casa e um HB20 0km. Compre o seu título com um dos nossos vendedores ou pelo aplicativo. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão nos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2001-1366. Mais de 300 mil condutas realizadas. Mais de 100% da cobertura vacinal. Selo ouro no programa Criança Alfabetizada. 49 premiações na OBMEP. Guardas com novos armamentos e capacitações. Restaurante popular com mais de 130 mil refeições servidas. Festejo A e 43ª Semana do Padre Cícero. Entrega do Centro de Artesanato Municipal. Essas são apenas algumas marcas alcançadas nos 100 primeiros dias de gestão. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Fazendo mais e melhor por você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade e serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Alan, martelinho de ouro se garante. Leva pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve fazer mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan, martelinho de ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuí São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale FM, Vale FM, Delton Estamos de volta no Vale Esporte. O que é que nós vamos agora fazer, João Filho, em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará? Vamos lá na capital cearense conversar com Kilber de Melo Campos, o moço do Brejo Santo para o Mundo. Hoje tem Fortaleza contra o Colo-Colo. Deixa eu fazer a pergunta ao Kilmer, posso fazer? Ele tá ali ouvindo. Faça. Ô Kilmer, boa noite. Fala. Boa noite, Otávio. Quem é aquela comentarista que estava comentando para você? Quem era que estava comentando comigo o jogo de domingo passado? Último jogo. Sim. Em Horizonte? A Cristine Martins. Cristine Martins. Martins? Ela é de Fortaleza mesmo, João Kilmer? É, daqui de Fortaleza. Ela nasceu em São Paulo, mas mora em Fortaleza já há muito tempo. Muito bem. Parabéns pela comentarista, viu, Kilmer? Legal. Valeu, Deltaço. E o clima aqui na capital cearense é de decisão. Fortaleza precisa ganhar do Colo-Colo. Ganhou 3 pontos porque a Conmebol deu, depois de toda aquela treta lá na cidade de Santiago do Chile. E o pior, né? Os chilenos estão aqui agora. Se não podem entrar, grande pergunta, se não podem entrar por causa de um bloqueio da Conmebol que impede, como é que eles conseguiram comprar ingresso? Fortaleza saiu com a nota dizendo que vai ressarcir os chilenos que compraram ingresso. Mas como é que esse pessoal comprou ingresso? É tão fácil comprar ingresso assim, não tem que colocar uma cara, Ô Kilmer, deixa eu te fazer a pergunta. E por acaso pede identidade de quem vai comprar o ingresso? Não é pelo CPF, não? Não pede CPF, não? Não sei. Ingresso. Não.
Eu chego no estádio, vou na bilheteria e disse, eu quero o ingresso pro jogo. O cara me vende o ingresso e eu vou embora. Acabou. Não. É sim. O ingresso de Conmebol, o ingresso do jogo do Fortaleza, não era vendido em bilheteria e só vendia na loja oficial do clube mediante a identidade e vendia pelo site do clube, o Leão Tickets, e também você tinha que preencher um catatal desgraçado de coisas. Mas o pessoal comprou, não sei. Não é chega, ei, me dá o ingresso aí, não é assim não. Comprado de cambista, não? Eu não sei, né? Agora, como é que... Você sabe, né? Não quer dizer. Alguém comprou. Você sabe, não quer dizer. Não. Agora que a confusão está instalada, tá. Tem chileno, vamos fazer igual um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome, primeira reportagem dele fora de Fortaleza foi na Basílica Sagrada de São Francisco de Assis, lá em Canindé. Aí o locutor disse, agora vamos com fulano de tal, ao vivo, direto de Canindé. E aí, meu querido, em Canindé? Ele foi logo dizendo, aqui na Basílica tem Romero que só o diabo. Aí o rapaz, não diga isso não, Romero que só o diabo dentro da Basílica é a mesma coisa. Aqui tem chileno que só o diabo, viu? Aqui em Fortaleza. Como é que esse pessoal veio? Claro, veio de avião, Pererê, Parará, Pipipo. Agora fazer o quê? Aproveitar as praias, tomar água de coco, comer peixe assado e camarão frito. Porque estão vetados e bloqueados, não poderão entrar no Castelão logo das 9h30. Você que fala bem castelhano. Vamos lá, imita aí um chileno chegando na portaria lá do Castelão, dizendo assim, eu sou lá do interior, que eu vim aqui para assistir o jogo. Como é que ele faria? Um castelhano tentando falar o sotaque cearense, vai. Eu sou de Valparaíso, estou aqui para assistir a partida de futebol. Valparaíso? Onde é? Mais ou menos assim? Valparaíso é no Chile, né? Não, mas eu tô dizendo, ele dizendo que é cearense para entrar no jogo. Ele dizendo que é do Cariri, que é de Barbalha, que é de Juazeiro do Norte. Ele chega assim, sou devoto de Padim Padiciço. Quero entrar no jogo. Sou da cidade de Padim Padiciço, quero ver a partida de futebol. Oi, pronto. Aí, futebol. Né? Aí. Dá para enganar o rapaz da entrada aqui? Dá para enganar. O cara é barrado, nem entra. Chegar com esse sotaque aí devagar. Quem apita o jogo é Jesus Valenzuela, da Venezuela, é quem apita o jogo. O time do Colo-Colo, que é treinado pelo Jorge Almiron, vem de Cortés, Opaso, Saldívia, Vegas e Windber. Pavês, Zavala, Pizarro e Rodrigues, Cepeda e o jogador Cuca. Esse é o time do Colo-Colo. Fortaleza com João Ricardo Mancuso, Kusevich, Davi Luiz e Bruno Pacheco, Rosseto, Sacha Martinez e Pikachu. Breno Lopes, ex-Palmeiras e Juan Martín Lucero, jogo das 9h30. No Ceará Sporting, o Pedro Raul é a grande vedete por aqui. É o atacante, está no top mais dos artilheiros do Brasileirão. De Arrascaeta, o uruguaio, é o artilheiro com 6 gols. Aí tem o Pedro Queixão com 4, do Flamengo. O Verrete, o argentino, do Vasco com 4. O Caio Jorge, que fez um golaço em cima do Cruzeiro. Fez um golaço em cima do Flamengo. Veste a camisa do Cruzeiro, tem 4 gols. O Pedro Raul, do Ceará, tem 4 gols. O Reinaldo, do Mirassol, 4 gols. E o Yuri Alberto, queria ver o Yuri Alberto na seleção, tem 4 gols. No Ferroviário, a novidade não é muito boa. O Ciel, que desfalcou o time na partida contra o Horizonte, sentindo a coxa, fez um exame de ressonância e dificilmente reunirá condições de enfrentar o Souza. Até porque, além do jogo, ainda tem a viagem de ônibus. Ferroviário viaja na sexta-feira, meio-dia, depois do rango, depois do almoço, seguindo para Souza, daqui da capital, daí de Juazeiro é pertinho, mas aqui da capital dá 6, 7 horas de viagem até a terra dos dinossauros. É para quem tá quengado, né? Com a perna sentindo dores na coxa, ainda pegar 7 horas de ônibus, acho eu que o Zorro não vai relacioná-lo e que Ciel fica aqui na capital. E se for a partida, vai só passear. Geralmente a família do Ciel viaja em carro próprio. Eu vi isso já em vários jogos, em Caruaru não foi diferente. A família do Ciel estava toda lá, viaja em carro próprio, Ciel viaja de avião, mas creio eu que agora com o Ciel vetado, eu acho que o Ciel vai nesse carro assistir o jogo do Ferroviário
lá na cidade de Souza. São estes os detalhes, as novidades. Agora eu vou te contar, viu, Deus, só para eu encerrar. Que jogaço esse Barcelona e Internacional. Eu estava torcendo muito para a Internacional chegar à final, e na final vou torcer que o Paris Saint-Germain, que joga amanhã contra o Arsenal, que o PSG seja o adversário da Internacional na final, que o PSG seja o campeão pela primeira vez, né, da Champions. Agora, que jogaço, viu? Você comparar um jogo de Champions, um jogo de Campeonato Brasileiro, meu amigo, é igual você comparar um jogo de Campeonato Brasileiro de ser covarde, com racha. Você Mas covarde. você querer comparar Faça essa comparação, não. Faça essa comparação. Mas tá longe, não tá? Não. Tá? É longe. É você querer comparar um jogo do Brasileirão com o racha do Boi da Riva. Não dá nem para comparar, né? Há muitos clubes. Me disseram que no... Kilmer, há muitos clubes na Europa. Há muitos clubes na Europa que dificilmente... Qual é a melhor seleção do mundo hoje para você? A campeã do mundo não é a Argentina? Para mim, eu posso dizer mas três seleções a campeã mundial não é a Argentina? A Argentina é a atual campeã. Tá, pronto. A Argentina teria extrema dificuldade de vencer uma série de equipes do futebol europeu, Kilmer. Nós estamos falando dos melhores jogadores do planeta que atuam nos principais clubes da Europa. Então é uma covardia fazer esse tipo de comparação. O time principal da seleção da Argentina jogam todos na Europa. É isso que eu estou dizendo. Mas estaria, por exemplo, se você pegar e botar a Argentina para jogar com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Manchester, com o Paris, tudo, a Argentina vai ter extrema dificuldade. Nós estamos falando da campeã do mundo. Porque nós temos times aí que são mais fortes do que seleções de jogadores de um único país. Não é assim, Kilmer? Concordo com você. Concordo com você. Agora, aquele atleta chamado Lamine Yamal, que é espanhol, apesar do nome esquisito... Joga muito, né? É espanhol. Joga demais. Tem 17 anos de idade, joga demais. Para mim, dos que eu vejo, que eu acompanho, é o único acima da média. O Rafinha é um bom jogador, Fulano é um bom jogador, Vini Júnior é um bom jogador. Agora, acima da média do futebol internacional, esse Lamine Yamal é bom. Imagina esse Lamine Yamal no racha do Pereirão, hein? Eita, já pensou, hein? Ele já deguga Cabelinho, Flávio, eita, Zé Carlos, Dr. Márcio Joias. Eita, Lamine Yamal no racha do Pereirão. É Márcio Landinho, que Márcio Joias, Márcio Landinho. Valeu, Kilmer! Lamine Yamal botando bola pra Delton Sá fazer gol, aí Delton Sá consagrava artilheiro. Eu me consagrava. Valeu, Kilmer! Um abraço, Kilmer. Valeu, Delton. Esse Kilmer gosta da resenha, esse Kilmer. Delton Sá, mandar um abraço aqui pro presidente do Flamengo, do Sabiá. Eita, como é o nome do nosso amigo? O Daniel, mandou pra gente aqui os jogos da... Daniel! Mandou pra gente os jogos da Cadescó. Pô, bota aí, João Filho, aí, tá vendo? Domingo, lá no CT do Zaivan Leiteiro. 8h15 da manhã, o primeiro jogo. Amaro Coelho e Cruzeiro das Pedrinhas. Jogão. E um detalhe. Você vai assistir o jogo aí, do lado tem uma galinha que é uma delícia. Cerveja bem geladinha, mas vai. E no segundo jogo, às 10 da manhã, o Central contra o Flamengo do Sabiá. Agradecer ao Daniel, presidente do Flamengo, que mandou os jogos aqui pra gente. Depois você guarda esses jogos aí pra gente divulgar. Lá no serão do... Só tem desse campo aí? No CT do Zaivan Leiteiro. Certo. Tem mais jogo, não? Não. Chegou pra gente, foi só apenas essa nota. Mas eu acho que tem mais jogos, não tem não? Da área rural, tem mais jogos. A gente vai tentar descobrir, João Filho, pra gente trazer informação. E lá no campo de Zaivan, ainda tem lá uma churrascariazinha lá perto, que é bom demais, não? Acaba assistindo um jogo, comendo espetinho, tomando a cervejinha gelada. Eita, menino, um sarapatel. Eita, João Filho, é bom demais, não é não? É bom demais. Hoje nós temos o Fortaleza na Libertadores, só o Fortaleza, né, João Filho? Não, senhor. Quem mais? O São Paulo está em campo contra o Alianza Lima, lá no Peru. É verdade, o Alianza Lima, verdade. Já estão jogando. Chegou mais uma nota aqui. Tem mais jogos. Lá Marco Coelho, domingo, 8h15 da manhã. Eita, Marco Coelho, o campo é bom também. O Moleque, o time do Moleque contra o Independente. Certo. 10 horas da manhã, a Vila Três Marias contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, você tá por fora. Já pensou? Você tá por fora. Mandar um abraço pro Cláudio, tá lá na portaria da Coca-Cola, tá escutando a gente. Abração pro Cláudio, Coca-Cola geladinha, hein? Tem um time no campeonato é de Gilberto, né? Que o nome do time é Coca-Cola Quente. Coca-Cola Quente. Tem o time de Gilberto. É verdade. Vai.
Tem mais alguma coisa? Chegou mais alguma coisa? Não, o Daniel, o presidente do... O 5464 aí. Aqui eu já mandei. Cláudio, na portaria da Coca-Cola, eu já mandei. Exato. Profissional. E o Daniel, presidente do Flamengo do Sítio Sabiá. Obrigado ao Daniel. Abraço, Daniel. Obrigado demais aí pelo carinho, pela atenção em mandar a informação. Eita, papagaio que não para, até eu me atrapalhei aqui. Dedé! Oi. Tem Sul-Americana hoje, João Filho? Tem sim, Delton. Quem joga? O Vitória enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina. Já estão jogando já, né? Já começou já. E tem o Corinthians em campo com o América de Cali da Colômbia. Vambora? Eu vou ficar por aqui. Então tá bom. Gente, um grande abraço para todo mundo. Nosso programa volta amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.